Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Nós estamos iniciando pela Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, hoje, dia 14 de abril, juntos, mais um estudo, um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou aguardar mais alguns instantes para que a gente possa juntos se ambientar. Aqueles que já nos escutam, eu pediria a gentileza de passar um retorno com relação ao som, se está tudo correto, está tudo bem. Pediria essa caridade e aguardo mais um pouquinho para que a gente possa dar início às nossas atividades. Esther, Francisco Antônio, Teodósio, Cícero Alves, o som está ok, né, Cícero? Aurinete, Suzana Vasconcelos. Então vamos, todos nós, Cláudia Gouveia, sejamos muito bem-vindos a esse momento, que é um momento único, mas que é todo dia. Então todo dia nós podemos estar aqui nessa hora, para que a gente possa refletir, para que a gente possa juntos estudar um pouco do Evangelho à luz da doutrina espírita, nesses dias tão desafiadores, em que necessitamos tanto da prece para nos fortalecer, para nos trazer serenidade. É o que precisamos nesses dias: coragem, paciência, fé e serenidade, ok? Então nós podemos dar início ao estudo de hoje, né? O estudo de hoje, para quem tiver com o Evangelho por perto ou em mãos, pode abrir no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E o item que nós vamos estudar será o item 3, ok? Então, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 3. Então, vamos lá. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. A gente começa a entender aqui a questão da simplicidade dos símbolos, né? Jesus era um pedagogo por excelência. Então ele conseguia entender o que a massa, o que a turba da sua época necessitava para que pudesse compreender melhor os seus ensinamentos. Daí essa simbologia, essas metáforas que Jesus usava para que o povo da época de Jesus e o povo de hoje também possa compreender as suas palavras, né? Então vamos em frente. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Notem que nós estamos falando dos trabalhadores da última hora. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados. Eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, como foi falado aqui, né, iniciado por Moisés, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Todos nós necessitamos, em algum momento, do coletivo. Em algum momento necessitamos da solidariedade. Continuando. Deus,
abençoa a solidariedade. Ser solidário, muitas vezes, nós pensamos apenas em ser solidário para ajudar o necessitado. Não somente. Nós podemos ser solidários em ajudar aquele que também não é necessitado do ponto de vista material, mas é necessitado do ponto de vista emocional, espiritual. Ok? Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje. Muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionando ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Essa frase é de muito efeito, né? O belo dogma da reencarnação. Sem a ideia da reencarnação, como poderíamos ter um Deus justo? Vamos parar e pensar. Sem essa ideia da reencarnação, como poderemos ter a ideia de um Deus justo, de um Deus que vai fazer com que todas as suas criaturas tenham de acordo com a sua obra? Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. A tarefa interrompida, o decesso, a morte, o fenômeno da morte, mas sempre retomada. Retomada com o quê? Com a dádiva da reencarnação. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que os precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmurarão. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as de que Jesus se utilizou, falando ao povo, falando à massa, falando para todos nós, o germe do futuro e também sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Muito bem, meus irmãos, eu começo essa nossa reflexão pelo final aqui da mensagem do Espírito Henri Heine, em Paris, 1863, com esta frase que nos diz: todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Nós, todos nós, somos solidários uns aos outros, todos nós. Nós estamos interligados numa grande engenharia divina. Ela é tão grandiosa que a nossa percepção não consegue nem de longe conceber. Entretanto, essa engenharia divina faz com que todos nós, os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da última hora, estejamos conectados uns com os outros. Seja no seio da família, que é a conexão mais forte, que é a conexão que faz com que os espíritos se reencontrem no cadinho familiar para se amar, para se aceitar, para se entender, vamos dizer assim, tá certo? Ou não, ou no mundo, alhures, onde encontramos pessoas em nossas vidas que de alguma forma nós estamos conectadas a elas através da solidariedade do ontem das nossas vidas, ou seja, das vidas passadas, do hoje,
e certamente do amanhã. Mas voltando ao tema dos trabalhadores da última hora, os trabalhadores da primeira hora, como relata aqui Moisés, os filósofos, os estudiosos, os pais da igreja, quem foram eles, senão nós hoje? Então, os trabalhadores da última hora são aqueles do passado, mas que hoje nós estamos aqui e, quiçá, quase que nós podemos dizer, nós estávamos lá também. Estamos vindo ao longo desse processo reencarnatórios e estamos aqui hoje. E quando ele fala que os trabalhadores da última hora são os espíritas, e o espiritismo está na Terra codificado há pouco mais de 160 anos, então cabe a nós darmos continuidade a esse processo através do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Nesse caso, eu encerro a nossa reflexão de hoje, profundamente satisfeito em estar com vocês e dizer cada vez mais, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos ser solidários uns para com os outros. Muitas vezes a gente traz no âmago do coração a ideia de que ser solidário é fazer uma coisa grandiosa, é fazer uma coisa que nos vai necessitar de esforços muito grandes. Não é bem assim. Nem sempre é assim. Muitas vezes ser solidário é ouvir o outro, é fazer um telefonema para aquela pessoa que você faz tempo que não liga, mas que dentro da sua alma vem aquele alerta. Liga para fulano, aí você passa de manhã, esquece e não liga. Quando é à tarde vem novamente, liga para fulano. Então ali os amigos espirituais estão nos convidando de uma forma muito velada a sermos solidários. Aí tem uma hora que a gente cai a ficha e fala assim, vou ligar sim. Aí você liga, encontra aquela pessoa muitas vezes necessitada de ser ouvida. E é ouvida, alivia o seu coração, traz alegria para a sua alma. E a gente conseguiu ser solidário com apenas uma ligação. Parece tão simples, né? Mas é grandioso. Eu encerro aqui esse momento que tivemos, muito agradecido pela oportunidade do Evangelho, porque o Evangelho nesses dias tem sido para todos nós esse copo de água fresca, que muitas vezes precisamos no ardor do sol das dificuldades, no ardor do sol dos desafios. É o Evangelho que vem trazer esta água fresca para refrescar as nossas almas, nos dá aquele alento, nos dá a coragem, nos dá a serenidade para continuar. E precisamos continuar. Precisamos continuar porque todos nós estamos interligados. Gratidão a todos, desejo a todos vocês uma noite de paz, de felicidade, mas especialmente, vamos hoje, como todos os dias, pedir a Deus por todos os nossos irmãos que se encontram em todas as UTIs do planeta, lutando pela vida. A nossa emissão do nosso pensamento, com certeza, vai chegar até eles. Gratidão, paz e bem a todos.